Nesse vídeo eu vou mostrar como é que você faz os testes, de igualdade de variância, dentro do Webconsulting, né. Então tem 2 formas de fazer, temos o teste F, e temos o teste de Bartlett, dentro do Webconsulting. Então, pra fazer, por exemplo, o teste F, lembrando que o teste F, é uma comparação, né, que precisa de uma distribuição normal, então você precisa checar a distribuição normal, antes, era para comparar apenas 2 grupos, né. Então, se você quiser fazer pelo teste F, você vai aqui em Stat, Estatísticas Básicas, Teste para 2 variâncias, né, que é o teste F. Se você clicar aqui, você pode, você pode ter, né, nesse primeiro aqui, você está em formato de banco de dados, em que os dados então estão na mesma coluna, que é o nosso caso dos nossos dados aqui, né, ou se cada uma das amostras estiver, né, em uma coluna diferente, né, que aí não é o nosso caso, né, você tem que ter lá o grupo um numa coluna e o grupo 2 numa outra coluna, você seleciona quais são as colunas. Neste caso aqui, está em formato de banco de dados, todos os dados são desse tempo de ciclo, vamos selecionar tempo de ciclo, e a variável que identifica qual amostra pertence a qual grupo, né, no caso aqui vamos utilizar o time de agentes, que temos 2 grupos aí, time um e time 2. Vamos selecionar aqui time de agentes, né. Então, com isso vai ser possível, né, veja que time de agentes tem só grupo um e 2, 2 grupos, vai ser possível fazer o teste F. Então pode clicar OK, e ele vai gerar, né, o teste F, teste de 2 variâncias, o teste F, né, e aqui gerou um p-valor alto dizendo que a variância do grupo um, né, é igual à variância do grupo 2, né, dada a significância que a gente escolheu. Bom, agora, se a gente quiser fazer o teste de Bartlett, aí, que ele é possível para 2 grupos, ele pode ser feito para 2 grupos, mas, ele é mais aplicável quando você tem aí mais do que dois grupos. Então, por exemplo, a gente, né, se a gente vê o filtro aqui, a gente tem 4, né, então não dá para aplicar o teste F aqui, né. Tem 4 agentes aqui. Região, né, região também, né, tem 3, né, não dá para usar o teste F. Então, nesse caso, vamos utilizar o teste de Bartlett e também, lembrando que o teste Bartlett também precisa testar a normalidade dos dados antes de poder utilizar. Como fazer o teste de Bartlett? A gente vai em Stat, ANOVA, Teste de igualdade de variância, né. Então, ANOVA, Stat, ANOVA, Teste de igualdade de variância. Clicando aqui, né, de novo você tem as 2 possibilidades de entrada de dados, né, os dados de resposta estão numa coluna para todos os níveis, é o nosso caso aqui, que está em formato de banco de dados, ou nessa outra pasta, se você tiver um em cada uma coluna, você precisa começar na coluna A, nesse caso, aí é só, deixar nesse formato e dar OK. Não é o nosso caso, vamos ficar nessa pasta aqui, né, e vamos selecionar aqui, neste caso aqui, o tempo de ciclo, vamos abrir, por exemplo, vamos abrir por agente, né, o agente temos 4 tipos de agente, né, veja que ele já está falando que ele vai fazer o teste de igualdade de variância e ele vai fazer o Bartlett, né. Então clica OK, e aí você vê aqui, né, o teste de Bartlett, no caso aqui deu hipótese, nula, né, em que todas as variâncias entre os grupos, são iguais, né, por causa do p-valor, né, mostrando a estatística aqui gerada aqui também pelo teste de Bartlett, né. Então assim que faz, o teste de igualdade de variância, dentro do seu AB Consult.